Vamos lá, mais um episódio do nosso podcast Lucro à Mesa. Podcast que é destinado para você que é dono de um negócio de alimentação ou que trabalha na área de alimentação, quer abrir um negócio de alimentação e está buscando por mais conhecimentos. Então, nesse podcast a gente sempre traz algum conteúdo, alguma dificuldade ou alguma situação da área e a gente traz algumas dicas e como resolver algumas situações, né, Henrique? Ou seja, a gente não vai ficar sem conteúdo jamais, né? Porque todo dia é uma batalha nova. Rapaz, todos os dias é uma batalha nova, uma situação diferente. E, bom, para quem chegou agora de paraquedas, sou o João, sou gerente profissional de restaurantes, certificado pela EG. Eu sou o Henrique, sou sommelier profissional certificado pela ABS. Maravilha, e a gente vai falar hoje sobre um tema bem bacana, um tema escolhido a dedo, um tema que a galera tem pedido muito, né? Principalmente quando a gente dá uma consultoria para algum negócio, a galera sempre reclama disso, que é o quê? Não consigo mão de obra. Assunto delicado esse, hein? Rapaz. Dentro disso a gente consegue falar bastante coisa assim. O que eu vou... Já quero adiantar para você que está assistindo esse vídeo, tá? Eu não vou te dar uma fórmula mágica que vai aparecer a mão de obra perfeita no seu negócio. Quem inventar fica milionário do noite pro dia, hein? Quem inventar me avisa. Me avisa que para mim vai ser maravilhoso. Mas a gente vai dar algumas dicas, ensinar vocês em relação a como eu posso filtrar para melhorar a mão de obra que eu consigo trazer, tá? Como melhorar aquela mão de obra que eu já tenho, como trazer uma mão de obra melhor para o meu restaurante, para minha lanchonete, para o meu negócio de alimentação. E qual que é o impacto disso, né? Qual que é o impacto disso? Porque o que eu vejo, viu, Henrique? Eu vejo muita galera, às vezes, colocando a culpa, né, na mão de obra. Tipo, eu não consigo mão de obra, por isso que meu restaurante não vende. Ou por isso que o pessoal reclama. E, cara, na verdade, isso aí é uma muleta, né, bicho? Existem vários problemas, várias situações no negócio de alimentação e não é isso que vai te impedir de... Aliás, não use isso como uma muleta. Não justifique a falta de performance do restaurante no que você não tem. Uhum. Não adianta. Porque senão é aquela coisa, mas se eu tivesse um forno assim assado, se eu tivesse um fogão, se eu tivesse um jogo de facas da Global, se eu tivesse 50 mesas, se eu tivesse toalha de linho, não. Trabalha com o que você tem. E a galera fica focando, né, no que ela não tem controle. Justamente. Bicho, você não vai ter controle sobre muitas coisas. Então não perca energia nisso, tá? Você vai focar exatamente naquilo que você tem controle, certo? Justo. Bom, primeira coisa, como se eu não tenho uma boa mão de obra, o que eu posso fazer com aquela mão de obra que eu já tenho no meu estabelecimento, no meu restaurante? O que dá pra gente fazer? Bom, a primeira coisa é você investir em qualificação dos funcionários que já são seus funcionários. Que sai mais barato do que contratar funcionários novos, de passagem. Claro, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Igual técnica, a gente... Bom, falando bem francamente aqui, a gente consegue ensinar técnica, a gente consegue ensinar padrão, a gente consegue ensinar perfil, mas a gente não consegue ensinar caráter. Então, se você tem uma falha de caráter no seu funcionário, você pode fazer o que for, ele não serve. Ele não serve. Perfeito. Não, é bem difícil. Eu vou até trazer um exemplo. É complicado. Que é o seguinte. Eu tenho ali... Vou dar um exemplo assim, que pode ser a realidade do seu restaurante, tá? Do seu negócio. Eu tenho lá um funcionário X que, ele demora muito para tirar o pedido, ele ainda é muito tímido para conversar com o cliente, ele não manja muito do cardápio, então às vezes ele fica meio perdido e tal. Cara, esse cara é totalmente treinável, tá? Sim. Essa pessoa você consegue dar treinamento e ensinar. Agora, eu tenho um problema também com uma funcionária X, Y, Z, que de repente eu já peguei ela desviando mercadoria. Isso já é um problema de caráter, formação de caráter, e a gente não está aqui para ensinar isso para ninguém, né? Vocês,
como empresários, não estão ali para ensinar isso para ninguém. Fora que, pra mim, assim, muito difícil. Caráter é aquele negócio, não existe meio caráter. Ou você tem ou você não tem. Então, numa dessa, já é uma pessoa que a gente descarta. E né? aí a gente ouve alguns verdadeiros absurdos que assim, mas ela vende tão bem, ela é uma funcionária tão boa. É só de vez em quando que ela pega um negocinho escondido. Não justifica, gente, né? Não. Fora que isso aí é um exemplo, né? Ela vai dando um exemplo um mau exemplo para outros funcionários e para futuros que de repente virão a formar a equipe. Então a primeira coisa, o primeiro ponto é assim: se você não consegue uma mão de obra qualificada e você quer trabalhar com aquela mão de obra que você tem ali, você já tem uma galera que está engajada ali. Engajada assim, né? Que de repente já está há um tempo, quer abraçar o projeto, mas você vê que falta ali, né, técnica, enfim. Eu acho que, é o que o Henrique falou, invista em qualificar esse profissional e vai sair muito mais barato para você. Por que vai sair mais barato? Primeiro ponto, né? Porque você não vai ter que perder tempo tirando essa pessoa, ficando com a equipe sobrecarregada, procurando outra pessoa. Fora que, financeiramente falando, para você mandar embora essa pessoa. Porque não é só mandar embora e os encargos, né? Não só isso. Todo o processo de contratação, ele é custoso. A gente não está nem falando de custo monetário. Até custo de oportunidade. Custo de tempo. Custo de tempo, custo de oportunidade. Se está com uma equipe sobrecarregada com a menos, ela vai vender menos. Não só, então você perde a oportunidade de venda. Não é nem questão de vender menos. Mas às vezes ela pode dar um atendimento ruim para uma pessoa que não vai querer voltar para ver se foi só aquele dia ou se é uma coisa recorrente. Às vezes você perde um cliente, às vezes você perde clientes valiosos por causa disso. Porque você sobrecarrega a sua equipe não vai conseguir prestar um atendimento de excelência. Porque ela vai ter que estar correndo para lá e para cá para resolver 1 milhão de problemas. E esse desfalque, além dele ser custoso monetariamente falando, financeiramente falando, ele pode acabar queimando o seu restaurante. Então, vai muito mais longe do que você imagina. E assim, que a verdade seja dita, o cliente, ele não quer saber se você está com funcionário a menos, se o cara faltou, se você está com um a menos na cozinha, ele não quer nem saber, entendeu? Então a gente precisa entregar. Enfim, então quando você vai qualificar esse cara, você pode trabalhar com alguns pontos, tá? Para você qualificar os seus funcionários. Então a primeira coisa que eu indico para vocês, então primeiro, já pega e começa a anotar, bicho. Já começa a anotar isso que a gente vai falar para vocês. Primeiro ponto é você entender onde estão as grandes falhas da sua equipe. Como assim? Bom, faz um escaneamento do seu negócio. Pega ali o último mês, por exemplo, tira um relatório. E, meu restaurante vende porções, meu restaurante vende entradas principais, sobremesas, meu restaurante tem lá drinks, ou meu restaurante tem, enfim, café. Cara, pega lá tudo que seu restaurante vende, vê o que está defasado. Né? Porque, por exemplo, eu tenho uma categoria de adicionais, só que não sai os adicionais. Então você vai começar a entender aonde você pode pegar melhor. Né? O pessoal está precisando vender mais entrada, o pessoal está precisando vender mais sobremesa, café, ou de repente, estou tendo muita reclamação de cliente, e tudo isso você vai filtrar, entendeu? Estou tendo muita reclamação de cliente que demora para ser atendido, ou que a galera não leva o cardápio, ou que o prato chega errado, né? Então, você vai começar a entender. Muito que acontece, hein? Muito, muito. Você vai começar a entender onde estão os erros, tá? Da sua equipe. Anota isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar um cronograma de treinamento, então você vai ter que... Cara, é obrigação. Se você não tem um gestor para isso, de repente você ainda tem um negócio pequeno, está começando agora, e você que cuida de tudo, que é a maior parte, né, da galera, a grande realidade da maioria dos empresários, né, dos pequenos empresários, é isso, ele que cuida de tudo, então você vai ter que dispor um tempo. Entenda que não é perda de tempo, pelo contrário, você está investindo tempo na sua equipe e isso vai trazer retorno financeiro para você. Treinamento nunca é gasto. Nunca. É sempre investimento. Então você vai... mas eu tenho que fazer um prato para o pessoal comer. Vai ter que fazer um prato para o pessoal comer. Você vai criar um cronograma de treinamentos, tá? Uma vez por semana, pelo menos, onde você já vai se comprometer com a sua equipe, fazer com que eles se comprometam com você. Um horário que a casa não esteja funcionando, que seja entre turnos, que seja antes de começar a operação, que seja depois de começar a operação.
tempo tem que ser assim, 1 horinha de treinamento, não passe disso, tá? Para que a galera tenha uma absorção rápida e treinamentos que a galera já consiga colocar em prática no mesmo ser menos, dia. Ainda melhor. Exatamente. 40 minutos, perfeito, meia hora. Perfeito, porque você vai ter mais atenção da galera já com práticas, né? Por isso que assim, se eu puder dar uma dica, sempre faça antes da operação, porque a galera já consegue praticar aquilo no mesmo momento. Justamente. Tá? E aí você vai criar alguns treinamentos que sejam treinamentos que seja de cardápio, de venda, você vai entender quais são, né, de protocolo de atendimento, de postura profissional, de perfil, enfim. Só que tudo isso você vai trazer para o cara no seu treinamento. Então, pode ser uma partezinha teórica, pouca. Tente interagir com essa galera, interaja com o seu público, com o seu cliente. Cliente não, desculpa, com a sua equipe, com o seu time. Você vai interagir com a galera, faz a galera participar, que é um negócio legal. Traz treinamento expositivo, então mostra como é que faz, ensina, põe a mão na massa. E depois, de preferência, na hora da operação, ajude um pouco colocando em prática aquilo que você ensinou, tá? Vai direcionando a equipe. E treinamentos degustativos, que nem o Henrique falou. De repente você vai falar sobre o seu cardápio, pega lá, fala pro chefe de cozinha fazer, ou pro seu cozinheiro, sua cozinheira, fazer lá tais pratos que você vai dar um treinamento sobre aqueles pratos específicos. Você precisa servir um prato para cada funcionário? Não. Faz um prato, pede pra cozinha já fazer uma porção um pouco maior, às vezes. Cada um come uma garfada, cada um come uma colherada, que seja, pro pessoal saber exatamente, se o senhor puder fazer. Imensa gentileza. Claro. O pessoal saber exatamente o que eles estão vendendo. Porque às vezes já falamos isso inclusive em outros episódios. Você tem um funcionário que às vezes deixa de vender um prato porque não faz ideia do que é. Ele não sabe o que ele está vendendo. Não sabe o que está vendendo. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é. Por exemplo, o que é esse aligot? Eu acho que é um prato, eu acho... Não, explica o que é, mostra pra pessoa. Às vezes o seu funcionário se encanta por aquilo e ele sai vendendo aquilo lá a rodo. E aí, assim, se você conseguir até que o seu chefe de cozinha, sua cozinheira, seu cozinheiro, né? Não sei como que é a sua equipe de cozinha, mas que ele também ou ela também vá lá e explique sobre o prato. É legal. Quais são os elementos, como que é feito, o que vai nesse prato. É legal vender como isso aqui, o que é legal explicar para o cliente, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Porque tem coisas, às vezes, que informação demais também faz você não vender, enfim. E a própria chefe de cozinha, cozinheiro ali, ele vai poder te explicar isso para a equipe. Isso é legal pra caramba. Então você vai dar esse tipo de treinamento. E aí no final do treinamento você já vai dar uma tarefa para essa galera aplicar. Então esse é um método mais eficiente para você dar treinamento e qualificar a sua equipe. Então você vai montar esse cronograma, treinamento, e religiosamente, tá? Seja pontual, faça toda semana, no mesmo dia que você combinou com a galera. Dê o treinamento, já monta esse cronograma antes. Essa semana o treinamento vai ser disso, no próximo daquilo, porque a galera já é saber. Se você tiver mais tempo, se você quiser já montar um materialzinho, aí você manda esse material antes pra galera dar uma olhada. Pô, legal pra caramba também. Mas nem sempre você tem esse tempo pra fazer isso, então não tem problema. Mas assim, algo que seja objetivo, que seja, que você explore várias... você não explore só... Não fique só no teórico, né? Mas a prática também, mostre algo mais expositivo, algo degustativo, isso é legal. Dê uma tarefa esse cara, e hoje vocês vão vender tanto. E de repente uma tarefa até atrelada com uma bonificação. Hoje falamos sobre... Exatamente, um desafiozinho. Hoje falamos sobre aligot, que nem o Henrique estava falando. Hoje quem vender, eu tenho lá o adicional de aligot. Quem vender mais adicionais de aligot hoje vai ganhar, sei lá, ganha uma refeição. Pode sair mais cedo a semana inteira que vem. Ou de repente... ganha... se você quiser fazer a parte financeira também é legal, ganha R$50. Pô, não sei. Então, tudo isso é legal. Então, essa é uma parte bacana. Qual? Porque você era gerente. Quem vender mais não precisa pagar cerveja. Exatamente. Quem vender mais ganha uma cerveja, né? Entendeu? Você faz uma brincadeira com o pessoal, né? Eu pago uma cerveja depois, assim, assado.
Enfim, você brinca, vê. Claro que você. É sempre um feeling, você vai entender, né? O que é a sua equipe. Pô, tem uma equipe lá que ninguém bebe. Eu não vou oferecer cerveja pros caras porque o cara não bebe. Ou, de repente, sei lá, o pessoal não liga muito pra sair mais cedo, apesar que nesse ramo, cara, quando você fala em sair mais cedo, chegar mais tarde, a galera adora. É um pega pra capar no restaurante. Então, às vezes ele é até melhor do que o dinheiro, propriamente dito. Mas então uma dica. E aí, ó, já vou emendar uma outra dica, tá? Falando do treinamento. Depois a gente vai falar sobre, não nesse podcast, mas a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre engenharia de cardápio, método Smith-Casavana. E aí, o que acontece? De repente, dentro desses treinamentos de pratos, você pode trazer um treinamento falando sobre os pratos que você quer que venda mais, ou seja, aqueles pratos que vão te dar mais retorno financeiramente falando, que tem maior margem de contribuição, que tem um CMV baixo, que é aquele cara que você quer vender e é em cima dele que você vai fazer algumas ações para vir mais dinheiro para o seu bolso. Então, você já consegue fazer ações, e aí você faz cálculo, entendeu? Faz conta. Isso é legal. Depois a gente vai fazer um negócio bem expositivo mesmo, mostrando para vocês como que dá para fazer a galera vender. Isso é legal pra caramba, Bom, segunda coisa é o seguinte, como que você vai fazer, por exemplo, aliás, qualificar a equipe, né, do cronograma de treinamento. Outra coisa que é legal é a questão do acompanhamento da equipe, né? Para você qualificar essa equipe, não é só o treinamento, mas é o acompanhamento, né, Henrique? Uma característica que a gente vê muito nas equipes de alimentação e bebidas é o seguinte: não adianta você ensinar a fazer, você tem que mostrar que você também sabe. A gente tem um problema até um pouco de insubordinação, digamos assim. Você não vai ser respeitado pelos seus funcionários. Isso no papel de gestor, tá? Não necessariamente dono, mas você como gerente. Você não vai ser respeitado pelos seus funcionários se eles tiverem a impressão que você sabe menos do que eles, ou que você não sabe o que você está mandando ser feito. Então, não adianta você treinar, dar o melhor treinamento do mundo e você não saber replicar o que você está ensinando, porque senão vai virar um motim no seu restaurante. Eu vou dar até um Isso exemplo. Já aconteceu várias vezes. Muitas vezes. A gente tem relatos de clientes nossos de consultoria que entram com esse problema. O meu gestor não tem equipe na mão dele. Ou o meu garçom não respeita o meu gerente. Acontece. Isso acontece muito. O meu maître não tem essa... E aí eu vou dar um exemplo até, Henrique, que é o seguinte, ó. A Letícia, minha esposa, ela fala um negócio que eu acho muito legal, que é para você ensinar, é algo parecido, é algo mais ou menos assim, eu não lembro. Para você mandar, você tem que saber. Exatamente. Você tem que saber fazer. Para você mandar, você tem que saber fazer. E aí, eu vou emendar uma história que é bem legal, que é o seguinte, você sabe disso. No último empreendimento que eu estava gerenciando, eu contratei uma equipe muito boa de salão, muito boa. Pessoal assim, um deles até brincava, falava, João, quando você nasceu eu já estava vendendo chopp e tal. Não, era mentira. Não era. Mas assim, pra vocês terem noção, então a galera que sabia trabalhar muito bem, vendia muito bem. Um dos melhores que eu já trabalhei, essa galera, assim, uma equipe muito boa. Só que é o seguinte, eu contratei a galera, eu tinha, né, comecei ali e o restaurante estava para abrir e tal, então a gente foi desenvolvendo algumas coisas, trouxe eles pro time e tal. Isso que, né, eu já conhecia, não tinha trabalhado junto, mas já conhecia, então a gente foi desenvolvendo alguns padrões juntos, fui trazendo eles para perto de mim. E quando abriu, né, no dia de inauguração, a gente fez um soft opening e lotou a casa, era uma casa que cabia 120 pessoas. E o que acontece? O que fizeram comigo? Te jogaram na fogueira. Me jogaram na fogueira. E eu sabia que isso ia acontecer. Mas por quê? Até um modo de defesa da galera. O que eles fizeram? Pessoal assim, mais veiaco, que já está acostumado com salão, com restaurante, com essa pegadeira, sabe que dá muito BO. Então, eles queriam entender até onde eu ia. Eles queriam entender até onde eu sabia o que
Justamente. falavam que eu sabia, ou o que eu falava, né? Até onde eu sabia trabalhar, até onde eu sabia toda a logística de salão, até onde eu saberia gerenciar a equipe. Até onde dava para confiar em você para resolver problema. Exatamente, até onde eu ia resolver um problema ou não. Se eu ia ali pro fogo ou se eu, de repente, eu ia, né? Então eles me testaram. Então foi um dia que eles começaram a me testar muito, começaram a jogar BO. BO pra mim, começaram a jogar, deu problema ali, pum. Então eles começaram, e eu percebi. Então eles vinham tipo assim, ó, João, seguinte, mesa tal tá com problema, pum. E aí eles começaram a jogar. E o que eu fiz? Só que eu sabia o que eu tava fazendo. Então eu ia lá, resolvido. O que aconteceu? A partir desse dia... Eu ganhei a confiança do meu time. Os caras sabiam. E aí, digo mais. Você sabe disso, Henrique. A partir dali, eles trabalhavam por mim. Sim. Eles filtravam tudo que chegava em mim. O que eles podiam resolver, eles resolviam. E eles estavam totalmente do meu lado. É diferente então, eu confiava um funcionário total. Que trabalha para você de um funcionário que trabalha por você. Total. São duas situações completamente distintas. O funcionário que trabalha para você, ele vai fazer o dele, ir embora e tá feito. Vai fazer o que ele é pago para fazer. O funcionário que trabalha por você, ele vai fazer tudo o que ele puder para que você possa trabalhar em paz. Que é o que a gente fala, é a verdadeira função do gerente, né? Sim. É preparar o terreno para quem tá lá consiga trabalhar. Exatamente. Então, o meu gerente não está vendendo nada, mas e os seus funcionários estão vendendo bem? Não estão vendendo pra caramba. Então, parabéns pro seu gerente, que está criando condições para que eles consigam vender. Exatamente. Então, assim, e aí o que a gente fala, né, sobre isso? Essa questão do acompanhamento. Você tem que ter o time na mão, tá? Você precisa ter o seu time, a sua equipe na mão. E aí, uma coisa que é bem legal é o seguinte, continuando na capacitação da sua galera. Na parte de acompanhamento, trabalhe com ferramentas de feedback. Sim. Feedback individual. Você vai trabalhar com feedbacks individuais, periódicos, para cada um do seu time. Então você vai chamar esse cara, você vai entender. E nesse feedback, você vai passar para ele os pontos positivos dele. Você vai falar quais são os pontos que ele tem que melhorar. E aí você vai dar um direcionamento para ele melhorar, como ele vai melhorar. Você vai montar um plano de ação para ele. Você vai fazer isso. Estudar assim, assado, eu vou te ensinar isso. Você vai criar um plano de ação para ele melhorar naquele ponto. E você vai já marcar o próximo feedback, sei lá, daqui 1-2 meses, para reavaliar ele. Então, por que é interessante isso? Por que isso capacita o seu time? Cara, você tá direcionando o cara. Às vezes ele nem sabe. Usa vários estilos de feedback, né? Faz um feedback hambúrguer, faz um feedback clássico. Tem vários métodos de se aplicar um feedback. A gente pode até fazer um conteúdo a respeito disso, né? Com certeza. Muita gente tem não necessariamente dúvida, mas muita gente não tem conhecimento de como mas como que eu aplico um feedback? Como que eu dou um feedback? É uma coisa que parece simples, mas que ainda tem bastante clientes nossos, tem vários clientes nossos que não dominam ainda essa parte, não sabem como falar com os seus funcionários. Exatamente. Então, o feedback ele é extremamente... o pessoal não aceita o que eu falo, o pessoal acha que eu tô dando bronca. Porque às vezes você não sabe falar. Justamente. Você não sabe passar pro cara como que... Entendeu? Você não sabe direcionar a pessoa. E cada pessoa é uma pessoa. Quando você é gestor de pessoas, você tem que entender que cada um responde de um jeito. João, eu tenho que falar diferente com todo mundo? Cara, normalmente você vai ter que fazer isso, Sim. bicho. Você lida com pessoas. Você é um gestor de pessoas ali, cara. Eu não sei fazer isso, então contrata alguém que saiba. Então, por isso que às vezes você coloca lá um gerente, um gestor e alguém que... Cara, o seu gerente, o seu gestor, ele tem que... Primeira coisa é saber de pessoas. É a primeira coisa. Isso, na verdade, ele deveria estar no descritivo de cargos de um gerente, né? Saber lidar com pessoas, porque... Total. Senão ele vai gerenciar quem? Né? Pois é. Então, dentro da capacitação daqueles caras que você já tem,
é o principal. Cronograma de treinamento e a questão do feedback. Então, ó, cara, eu espero que você que está assistindo aqui já tenha anotado isso, porque isso é que você consegue praticar hoje, tá? Você já consegue começar a praticar essa parada aí. Depois disso, tá, eu quero entender, então, como achar uma mão de obra melhor. Como que eu vou melhorar minha mão de obra? Já melhorei minha mão de obra, só que eu preciso contratar novas pessoas, vamos dizer assim. Já tenho uma mão de obra legal, só que eu tenho pouca gente trabalhando. Eu preciso de mais gente. Eu criei demanda de mais funcionários. Eu preciso de mais funcionários no meu restaurante. Tá bom. Como que eu contrato? E aí que entra, né? Entra o seguinte, eu vou agora trabalhar dentro do meu processo de RH. Justamente. Dentro do meu processo de RH, é ali que tá a chave para você achar o cara bom. Que é uma coisa tão simples que a gente geralmente tem um departamento inteiro só para isso, né? Tem um departamento de... Então, assim, bicho, não negligencie o seu RH, tá? A sua gestão de pessoas, nem os seus recursos humanos. Não negligencie, porque, cara, isso aí vai te onerar bastante, vai trazer dor de cabeça, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, e isso, às vezes, pode arruinar o seu negócio, bicho. Pode arruinar. Então, como que a gente começa? Primeira coisa, você tem que saber qual que é o cargo. Qual que é o cargo que você está contratando? E nisso, eu tenho que entender quais são as funções desse cara, quais são as responsabilidades, qual que é a jornada de trabalho, quanto ele vai ganhar, tem comissão, não tem comissão, tem intervalo, tem transporte, tem alimentação. Esse cara vai trabalhar de que dia até que dia, qual que é o horário dele. Cara, você vai marcar tudo. Quais são as habilidades que esse cara tem que ter, com quais utensílios ele vai trabalhar, o que ele tem que saber fazer, qual o perfil que eu estou buscando. Eu quero um cara que seja pontual, eu quero um cara que tenha um perfil mais comunicativo, que goste de vendas, que saiba lidar com pessoas. Todo funcionário tem que ser pontual, João. Mas assim, bicho. Em alguns casos, a pontualidade, ela nem sempre é crítica. Tem casos que a gente consegue, lógico, o ideal seria, na CNTP, que todos fossem extremamente pontuais. Total. O ideal é, óbvio. Só que tem mas às vezes tem que você é necessário que seja pontual e restrito, e tem algumas funções que pode não ser tão pontual porque assim. Às vezes você depende da função, você lida mais com resultado, do que com hora de trabalho, né? Com hora de trabalho. Mas, por exemplo, se a gente está falando de um garçom, por exemplo, não é o... O cara tem que ser pontual, né? Sim. Então já não é o caso. Mas, então, quando eu falo de todas essas características, isso aí tem que estar no seu descritivo de cargo. Então você precisa ter um descritivo de cargo. Eu bato nessa tecla porque a maior parte dos restaurantes que eu conheço não tem um descritivo de cargo. Não restaurantes, a maior parte das empresas que eu conheço não tem descritivo. E aí, o que acontece? Você contrata qualquer um. Você contrata você contrata aquela indicação do primo do amigo que falou que o cara trabalha bem. Você contrata o cara que tá procurando um bico, tá desempregado. Você contrata. Você tá entendendo? Você contrata ali qualquer um pra tapar buraco. E aí não funciona, bicho. Não vai dar certo. Então, com o descritivo de cargo, você vai entender, isso é uma clareza até sua. É para você ter uma clareza do que você precisa para aquela função. Do que você precisa. E aí, então não é uma coisa simples, é uma coisa que você, cara, tira umas horinhas ali para você se dedicar a montar esses descritivos de cargo. Mas não é. E depois que você monta isso, cara, você deixa num banco de dados ali num drive, numa nuvem, você deixa salvo na sua parte de RH, numa pasta de RH sua. Cara, sempre que você abrir um processo seletivo, tá lá. Se você for abrir um outro restaurante, tá lá. Claro que dependendo do conceito do restaurante, você vai ter algumas alterações, mas o escopo tá lá. A maior parte... Ele te economiza tempo. Ele te economiza muito tempo e te ajuda a filtrar currículo de forma fantástica. E já pegando gancho, a parte dos currículos também. É importante saber analisar. Não, então, fala um pouquinho sobre isso, pra galera entender. Currículo, bom, a bem da verdade, o papel aceita qualquer coisa.
Então, o currículo, ele é muito bom, mas a gente tem que partir da premissa que tudo que está escrito lá é verdade, que não é sempre o caso. Mas costuma ser. Então, tudo bem. Eu tenho um currículo, eu tenho uma resma de currículos, eu tenho 200 currículos para analisar. Como que eu faço para filtrar esse currículo? Como que eu filtro quem me interessa ou não? O primeiro critério que eu costumo usar, experiências. Quantas experiências eles têm? O mais importante, quanto tempo de experiência ele tem nos lugares que ele trabalhou? E qual que é o gap entre a última ocupação profissional dele e o dia de hoje? Então, há quanto tempo ele está fora da área que eu quero? Ele está... Vamos contar um caso que aconteceu com a gente. Um cara que foi garçom, trabalhou em 9 estabelecimentos, só que o último registro dele como garçom foi em 2014. Isso era 2022, quando a gente abriu o bistrô. Mas de 2014, de 2015 até 2021, o que ele fez? Ele trabalhou em loja, ele trabalhou como... eu não lembro exatamente dos detalhes, mas ele tinha trabalhado em loja, foi para o setor de hotelaria, não tinha a ver com alimentação e bebidas. E aí, de repente, ele estava voltando para a área. Então, por que ele saiu da área para o começo de conversa? O que será que aconteceu que ele não quis mais trabalhar como garçom, que ele não quis mais trabalhar em restaurante, que ele foi buscar outras coisas, que ele mudou tão bruscamente de setor? Descobrimos depois que não tinha o perfil necessário para a operação. Por quê? Porque poderia até ter sido um bom garçom, mas parou no tempo. Não se atualizou, não acompanhou as mudanças que a área necessitava. E às vezes a gente tinha caso de pessoas que tinham várias experiências como garçom. A gente olhava o tempo, trabalhou 2 meses num lugar, 1 mês em outro, 4 meses em outro. Teve caso de currículo, que esse a gente nem passou, uma moça colocou que teve um período de trabalhou 4 dias numa casa. Eu nem colocaria, né? Gente, 4 dias. Nem coloque no seu currículo um negócio desse, pelo amor de Deus. Por favor. No mínimo, 3 meses. No mínimo. Que é experiência. Menos né? do que isso a gente não conta como trabalho, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, dentro disso, filtrar currículo. Ótimo. Uhum. Filtrou currículo. O que você vai fazer? Entrevista. Você vai entrevistar esse cara. Sempre 2. Você fez o filtro, né? Você tá peneirando. Pelo menos 2 entrevistas. O que é legal fazer, às vezes, para você não perder muito tempo, tá? Que eu já fiz e dá certo, para você não ter que parar ali. A primeira entrevista, de repente, liga pra pessoa. Você faz ali meia dúzia de perguntas, faz ali em coisa de 10 minutos, tá? Você não passa disso, só para você sentir a voz da pessoa, entender algumas coisas, porque nisso você já consegue filtrar também. Você não perde o seu tempo, às vezes, esperando a pessoa chegar até você. Todo aquele tempo que você tem que é precioso, que você tem que parar para fazer essa entrevista. Então, às vezes, se você tiver muita gente, tá? Pode fazer isso na primeira, você entrar em contato por telefone, fazer uma outra pergunta, trocar uma ideia ali e tal, para depois você marcar uma entrevista presencial. E aí, na presencial, você vai sentir, você vai entender, você vai perguntar algumas coisas para a pessoa, perguntar em relação ao currículo dela, né? Essa é uma parte que é importante também, né? Então, assim, todo o processo de RH ele vai ser muito importante para você. Você está entendendo que você está filtrando para chegar realmente àquela mão de obra boa. Que no começo você fala, putz, eu não acho mão de obra. Mas você tem que fazer da maneira certa, da maneira profissional. Certo? Uhum. Eu não acho mão de obra, na verdade, não é desculpa, né? Não é. Porque senão não ia ter comércio na cidade. Porque, cara, todo mundo, né? Não acho. Bicho, e aí depois você vai testar esse cara. Se você já tiver uma operação, tá? Eu já tenho uma operação que funciona. Porque às vezes você tá abrindo um restaurante, é mais difícil você testar esse cara. Mas se
o seu restaurante já funciona, testa ele. Se é na cozinha, faz um teste do cara na cozinha. Se é no salão, faz um teste ali. Pagam ele como freela, um dia como freelancer, né? Você paga ali e sente o cara durante a operação, entende? E aí você vai ter ali, por exemplo, o seu maître, o seu gerente, o seu chefe de cozinha que vai avaliar e vai te passar também. Fala assim, olha, pô, tem esses pontos positivos, esses negativos, não achei legal nisso, não tem muita técnica, ou de repente, não, é muito bom, né? Você vai ter ali o seu gestor para te dar um feedback também sobre a pessoa, mas faz um teste. Testou. Legal, aparentemente bacana, Gostei você está precisando, trabalha bem, o cara chegou pontual, você vai olhar tudo, pontual, o cara educado, foi bem no trabalho, você vê que já sabe. Bom, achou ali? Ah, achei, né? Aí a gente pensa, pô, achei, a mina de ouro, meu Deus. E a gente tem essa mania de depositar muita expectativa, né? Não faça isso. A gente já se frustrou tanto com tanta gente que prometeu tudo e não entregou nada, né? Acontece. E aí, beleza. Na hora que você vai fazer a contratação desse cara, então, porventura, beleza, deu certo, você vai fazer a contratação dele. Então você vai ter que ter. Você vai ter uma próxima entrevista que é para contratação, onde você vai passar tudo para esse cara. Então você já vai estar em mãos, tá? Nessa próxima entrevista com ele. Você já vai ter exatamente qual que é o horário que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar, que dia ele vai receber, quando ele recebe. Aí você vai ter ali uma orientação. Recebe, né? Como ele recebe, você vai falar para ele jornada de trabalho, se tem hora extra, não tem hora extra, como que é a política de folgas, relógio de ponto. Você vai ter ali um checklist de integração, de orientação desse cara. Você vai entregar um descritivo de cargo para ele vai ler, você vai ler junto com ele, entrega para ele um manual de ética e conduta da sua empresa, fala para ele, fala um pouquinho quem são os sócios, o que cada um sócio faz, né? Cada sócio faz, qual que é a tarefa de cada um, para ele saber a quem ele responde. Então, primeiramente, ele vai se reportar, sei lá, ao maître, depois do maître para o gerente. Então, você vai deixar isso muito claro para esse cara. Tá? Você vai explicar tudo para ele, você vai ter em mãos então, um descritivo de cargo, manual de ética e conduta, já entrega o uniforme, explica sobre o uniforme, um termo para ele assinar de recebimento do uniforme, que você vai guardar isso numa pasta que seja uma pasta desse funcionário. Acredito eu que você deve ter pastas aí para os seus colaboradores, né? Que você vai ter os documentos dele e tal. Você já vai entregar para ele quais são os documentos que ele vai precisar te entregar para admissão. Se tem que fazer, né, o exame admissional, como que é esse exame, quando ele tem que fazer, você já vai passar tudo para esse cara. Tudo. Depois você vai integrar ele com a equipe, vai apresentar ele para a equipe. Se você tiver uma equipe relativamente grande, pega uma pessoa ali para ser padrinho ou madrinha dele durante uma semana, que é a pessoa que vai ensinar, porque isso aí é legal pro cara que está entrando e para a pessoa que vai ensinar. Quem ensina aprende até mais. Então isso é legal. Designa uma pessoa lá para ajudar ele nesses primeiros dias. Apresenta toda a estrutura do seu negócio, toda a estrutura do restaurante, onde é o vestiário, onde é o banheiro de funcionários, onde ele vai se alimentar, onde ele pode fazer a pausa dele, por onde ele entra, por onde ele sai. Você vai mostrar tudo para esse cara. E aí depois você vai criar ali, aí depois tem um negócio chamado experiência. Né? Explica para ele como é que funciona a experiência, 45 mais 45 dias, né? Esses 30, 60... E aí você vai fazer o seguinte, depois disso, você vai avaliar ele nessa experiência. Se for 45 mais 45, depois dos primeiros 45 dias, quando você for renovar o contrato, se deu certo, você já vai fazer um feedback com ele. Sim. Vai dar um feedback, comunica que vai renovar o contrato de experiência, assim, assinado, legal. Renovou o contrato, beleza, deu os outros 45, outro feedback. E aí você marca um feedback periodicamente, ali a cada 2 meses, a cada 1 mês. Aí você vai vendo a necessidade e a evolução desse cara. Então você vai ter esse acompanhamento. Então você vê que é diferente, às né? Às vezes não precisa o período inteiro de experiência. Não, realmente. Às vezes não precisa. Acho que de 300 funcionários que a gente contratou em um dos restaurantes que eu trabalhei, 2 a gente contratou direto. Acontece. Então, às vezes não precisa, de verdade. Mas... uma vez a cada lua azul, mas... Não conte com a sorte.
Não pague pra ver, porque às vezes a pessoa consegue sustentar um personagem por um mês. Mas não por 3. Exatamente. Tem esse problema também. Então, e qual que é o grande benefício de eu fazer tudo isso, né? Então, voltando para aquela primeira pergunta, pô, não consigo mão de obra, não sei o quê. Ó, cara, você de repente está usando as técnicas, a maneira errada de contratar. Então, quando você faz isso, você já filtra. Pô, João, mas aí demora muito. Realmente demora. E o processo de contratação ele não pode ser rápido, meu amigo. Contrate devagar e demita rápido. Esse é o lema, contrate devagar e demita rápido. O que você não pode demorar é para cortar as folhas ruins, né? Exatamente. Tirar as laranjas podres, né? Pra não deixar apodrecer o resto das frutas ali. Mas, o que você vai fazer? Vai demorar mesmo, mas com certeza esse cara que você contratou depois de ter feito tudo isso, cara, vai ser muito melhor. Muito melhor. Vai durar mais, você pode ter certeza. Você vai ver que vai melhorar o nível de funcionário que você vai ter. Tá? Isso você pode aplicar em todos os setores do seu restaurante. Visto isso, o que isso vai me ajudar? Ah, João, mas eu preciso para ontem. E agora? Paz, faça tudo que eu te falei o mais rápido possível. Faça tudo que eu te falei o mais rápido possível. Então você vai ter que ter tudo que eu te falei, de repente você vai ter que fazer em 2, 3 dias ali. Ver um monte de currículo no dia, no mesmo dia já começar a entrar em contato com as pessoas. Cara, às vezes você vai ter que fazer isso. Mas eu não sugiro que você pule etapas. Não sugiro. Porque a probabilidade de você contratar alguém ruim é muito alta. E a probabilidade de você contratar alguém bom pulando etapas é muito baixa. Muito pequena. Depois, tá, e visto isso, né? O funcionário que é bom, ele tem que sentir solidez na empresa. Exatamente. Se você atropela etapas na contratação, a tendência é ele pensar, não, deve ser tudo bagunçado aí dentro. E até o cara que é ruim, quando ele olha tudo que você fez, fala, putz, não, lá é muito... Dá pra fazer muito corpo mole. Muito certinho, isso aqui não vai dar pra eu fazer corpo mole. Você já filtra ali, o cara mesmo não fica. Justamente. Então, e quais são os grandes benefícios? Cara, sua empresa vai gastar menos, vai ter um turnover mais baixo, então você vai perder menos tempo tendo que contratar, vai ter menos dor de cabeça com a sua equipe, apagar menos incêndio, você vai conseguir sair do operacional para olhar mais o estratégico da empresa e fazê-la crescer. Você vai ter funcionários que vendem mais, então vai trazer mais faturamento para sua casa. Você vai ter menos reclamação, você vai fidelizar mais clientes, vai trazer uma recorrência maior para os clientes que você já tem. Tudo isso fazendo um bom processo de seleção para seus funcionários. Tudo isso, e aí você integra. Depois que você fez isso, né, todo esse processo de RH, você usa o processo de capacitação que a gente falou no começo com esses caras. E aí você vai ter uma máquina. Que já começa na integração do funcionário. Você vai ter uma máquina. Você vai ter várias máquinas ali na sua empresa. Justamente. Então, cara, menos custo e mais faturamento. Ou seja, você vai ter um lucro maior. Otimização, né? Otimiza total. Então você não vai ter aquele custo que você tem todo mês de mão de obra, porque de repente você tem que contratar freela toda semana porque a sua equipe não dá conta, ou de repente aquele custo que você tem porque você tem um turnover tão alto que todo mês você já até já contabiliza ali no seu fluxo de caixa, até no seu DRE ali, o tanto que você tem que gastar com rescisão contratual. Então, bicho, tudo isso vai fazer diferença para você. Mas não entendam assim. Não criem a falsa impressão de que freelance é uma coisa ruim. Freelance, para muitas operações, é uma coisa necessária. Vamos dizer, por exemplo, o caso de Vamos lá, um clube de campo que tem um restaurante. Esse restaurante, durante a semana, você não precisa de 5, 6 funcionários. Durante o período de inverno, durante os meses de inverno, você não vai precisar de 5, 6 funcionários no salão. Mas, de repente, no alto do verão, num sabadão, num domingão, você vai ter que ter 5, 6, 7, 10 garçons, dependendo do tamanho do clube.
para isso o freela ele é necessário, porque você não vai manter uma folha extremamente inchada com 10 funcionários de salão, sendo que eles vão trabalhar por 2 dias. Exatamente. Então, para isso, o freelance ele é necessário. O freelance ele desonera a sua folha de pagamento. Você não tem uma equipe muito grande. Você tem uma equipe... Lógico, você tem um núcleo que tem que existir, que sabe todos os processos, que é a sua equipe de fato. E junto com ela você tem uma equipe de apoio, que são os freelancers, que ele vem 1, 2 vezes na semana, 3 vezes que seja. Porque quando você precisa de um funcionário extra, você não contrata alguém. Você faz um contrato de prestação de serviço do freelancer. Acabou. Exatamente. Então, assim, às vezes ele é necessário. Tem que passar por um processo de seleção. Total. Mas, assim, aquele negócio. O problema é quando você depende de freelancer, sendo que sua equipe... porque sua equipe não dá conta de um negócio que era para dar conta, entendeu? Então, aí... Pô, isso vai te desonerar se você tiver uma equipe melhor. Justamente. Faz sentido? Um dos negócios, dos restaurantes que trabalhei, a gente tinha uma equipe... Essa da equipe que era boa, tal, que eu falei pra vocês no começo, cara, teve uma época que ficou em 2 no salão à noite, tava lotado e os 2 dava conta. Não dava um problema no salão. Não tinha um problema de mesa que não tinha sido atendida, ou de mesa que tinha sido mal atendida. E aí os caras vendiam. Finalizava ali, eles ainda pegavam... Dependendo do horário, eles pegavam a bandeja com licor 43, congelando um monte de tacinha. Eles já iam nas mesas que o pessoal já estava meio finalizando a refeição e já ia vendendo. Os caras estavam em 2. Mais de 100 negros no salão lá e os caras trabalhando. Só que assim, você não via ninguém correndo, ninguém desesperado, ninguém perdido. Mas por quê? Sabia trabalhar. Não precisava, entendeu? Então, isso é legal. Isso é legal. Isso vai te ajudar bastante. Certo? Eu acho que a gente já passou muito conteúdo aqui pra galera. Isso bastante é muito legal. Eu falo o seguinte, Henrique. Se eu soubesse, né? Nossa, eu gostaria de ter aprendido tudo isso na época que eu tive restaurante. Teria me ajudado muito. Então, se eu fosse você, anotaria tudo, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, anota tudo que a gente passou e já começa. E não é só anotar, né? Começa a aplicar. Não, anota e aplica. Porque não adianta nada você ter 500 mil cadernos de técnica e continuar fazendo do mesmo jeito. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou bem explicada, ou alguma situação pontual que gostariam que a gente explicasse melhor. Como que eu faço um processo? Eu queria saber um processo específico de contratação de freelancer. A gente já passou muito por isso. Com certeza. Já tem uma técnica. Manda legal. Pra gente, manda aqui nos comentários. Manda lá no Insta. Manda lá no Insta, Face. Não tem problema. Manda pra gente, que a gente sempre vai... A gente quer trazer conteúdo de qualidade para ajudar vocês, tá? Justamente. A gente quer profissionalizar cada vez mais essa área de alimentação e bebidas, que é uma área muito próspera, muito bacana. E em determinados momentos ela é tratada, ela é meio banalizada. Então a gente precisa melhorar isso aí. Né? A gente precisa melhorar. Bastante. Gente, se inscrevam no canal, ative as notificações, que a gente está postando muito conteúdo para vocês não perderem nada. Beleza? Ficamos por aqui? Até a próxima. Até mais. Ótima tarde, dia, noite. Hoje tá um friozinho aqui, por aqui. Um friozinho gostoso. Bom, vamos que vamos, gente. Até mais. Até mais, pessoal.